No centro pulsante de São Paulo, milhares de corações disparam em sincronia atrás do mesmo objetivo: a glória. A épica corrida de São Silvestre convoca apenas os destemidos e a largada está cada vez mais perto. 15 quilômetros de muita emoção. Corrida de São Silvestre. Inscrições abertas no site sãosilvestre.com.br. Realização gazetaesportiva.com. Promoção TV Gazeta. A emoção espera por você. Sim, gente. Agora sim tá valendo de vez um novo quadro. Continua aqui com a gente, convida todo mundo para participar. São Silvestre, corrida para vitória. Com muito prazer que a gente anuncia aqui no Gazeta Esportiva, a primeira edição, esse quadro que vai trazer todos os bastidores da corrida internacional de São Silvestre, tudo que você precisa saber sobre a prova, preparação médica, história da corrida. Afinal de contas, é a corrida mais tradicional da América Latina. E hoje, então, estaremos ao lado de um convidado muito especial. Antes de apresentá-lo ali, terei a companhia desse quadro que vai ser semanal aqui no nosso programa, Dr. Bruno Steffen. Entende muito de medicina esportiva, sabe tudo, então estarei ao lado do Dr. Bruno. É um prazer ter você aqui comigo, doutor, para a gente falar de São Silvestre. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, participando desse programa. Realmente muito interessante a gente falar sobre esse movimento que, na verdade, já está na hora de entrar no clima de festa, no clima de São Silvestre, que não é só uma simples corrida, é uma alegria, é um movimento, é uma tradição que recruta centenas e milhares de pessoas. E é muito importante esclarecer quais são os elementos fundamentais para que a pessoa possa fazer uma prova e terminar bem, feliz e celebrando esse momento tão importante do ano. E agora, o nosso Eric Castelheiro, organizador da São Silvestre. Eric, é um prazer ter você aqui com a gente. Pedro, legal, muito bom estar com vocês, falando de um evento tão tradicional, tão histórico, e que a gente tem o maior orgulho e prazer em realizar e ter aqui na nossa Gazeta, na nossa Fundação Casper Libero. E ó, quem tá participando, gente, vocês podem mandar pergunta, os comentários aqui no chat, que a gente vai dar aquela lida. Pessoal do Instagram também, participa, porque o nosso objetivo realmente, assim, é trocar uma ideia. Vai ser um quadro quinzenal. Então, assim, teremos 7 episódios. Vamos trazer tudo que vocês precisam saber. E hoje a gente vai falar um pouquinho da história, da preparação, dos cuidados médicos que a gente precisa ter. Então, antes de tudo, assim, Eric, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, sobre a história da prova. Tem evoluído, né? Começou um negócio um pouco menor, 6 quilômetros, e aí, assim, à medida em que as coisas foram acontecendo, a São Silvestre se consolidou, tá voando, e agora, para quem começou com 6 quilômetros, os 15 quilômetros de agora evoluíram bastante. Para quem começou lá em 1925, chegando a quase 100 anos, com muita história, muitos campeões, coisas bem legais. A gente até tem algumas imagens aqui que a gente pode ir avançando. Bom, nasceu de uma vontade de Casper Libero, nosso patrono aqui na Fundação, na Gazeta Esportiva, de movimentar o esporte. O Casper Libero, ele tinha realmente esse desejo de massificar modalidades esportivas, e a São Silvestre foi o primeiro passo enorme que ele deu, porque tirou aí as corridas de rua, as caminhadas de um espaço bem pequeno que tinha nos jornais na época, para ser hoje a segunda modalidade mais praticada no país. Então, estamos aí falando lá dos anos 1920, quando o Casper Libero adquiriu a Gazeta. Podemos avançar com a tela. Era publicado aqui na Gazeta, e isso dava muita repercussão, ajudava a levar o esporte para muita gente, né? Então, avançando aí, ele conheceu essa prova em Paris, na França, e acabou trazendo para o Brasil, já no ano seguinte, 1925, percurso inicial aí de 6,2K, né? Uma prova inaugural, com 60 inscritos, 48 compareceram e 37 completaram a prova. Sempre tem aquela história, né? Você se inscrever e participar é uma coisa, completar é outra. Mas, enfim, essa daí é uma prova histórica, foi a primeira. O apelo foi crescendo, e você está vendo aí, ó, 1948, já 1.678 inscritos, e em função dessa procura gigante, e a organização não estava tão preparada para abastecer um público tão grande,
ela já teve que começar a fazer algumas preliminares, algumas seletivas para poder fazer um filtro de quem ia correr a São Silvestre. Então, lá no começo, já dava sinais de que a São Silvestre realmente seria um evento grandioso. O doutor, e foi evoluindo a coisa, né? Até um pessoal escreveu aqui no nosso Instagram também, o Joilson, ele fala que participa desde quando a São Silvestre era noturna. Então a gente conversava nos bastidores, quando você chegou aqui no estúdio, queria saber desde quando você acompanha a São Silvestre, está presente ali na prova e tem esse carinho tão especial que todos nós temos, porque é uma corrida muito tradicional, né, doutor? Exatamente. Eu, como médico do esporte, cardiologista, sempre fui amante dessa prova, que é icônica no Brasil e tem algumas peculiaridades. E me envolver com a prova foi uma das coisas que, na evolução da minha profissão, eu adquiri essa habilidade de participar da prova e tentar entender quais são as artimanhas, quais são as peculiaridades. Então, ela é uma prova que ela tem bastante adversidade no seu trajeto. Adversidade de temperatura, adversidade de variação de altitude e a diversidade também de solo. E essas peculiaridades tornam a São Silvestre uma corrida especial, sem contar que ela apresenta uma variedade muito grande de pessoas, de participantes, o que torna maior o desafio e o aprendizado necessário para que a pessoa consiga terminar essa prova da melhor forma. E aí, Eric, o percurso, como a gente comentou aqui um pouquinho, ele foi evoluindo, né? Começou com 6K, à medida que o tempo passa, a gente está vendo na tela também, JK veio aqui participar da corrida, a gente teve até atleta olímpico a participar da prova para a gente entender a dimensão da corrida internacional de São Silvestre. Já estava sendo rápido, mas teve aí o Emil Zatopek, que foi um gênio do esporte mundial, veio participar da corrida. Com esse apelo, a prova teve seletivas em Brasília. Juscelino Kubitschek fez uma prova em Brasília, no desenvolvimento da cidade de Brasília, e foi a primeira prova esportiva realizada na capital do nosso país. Os percursos foram mudando, porque, obviamente, a cidade ela cresce, ela se desenvolve, ela tem as suas reformas, e o percurso ele tem que ir se adequando a isso. Também a quantidade de participantes. Começou lá com 60 participantes, hoje a gente tem 35 mil corredores. Bastante. Evoluiu muito. Muito. E para o espaço da cidade abrigar esse público, a gente tem que fazer todo um acompanhamento junto ao CT, a Polícia Militar, a Prefeitura, o Governo do Estado, para poder receber esse público gigantesco que vem de toda parte do Brasil e do mundo. Toda uma estratégia, inclusive a parte de médicos também, em ambulâncias, todas bem estruturada para atender bem a necessidade da prova. E falando, doutor, sobre essa parte, então, assim, da preparação, né? A gente vai comentar muito, gente, ao longo do programa. Continue mandando perguntas, já vou dar aquela passadinha no chat também para prestigiar quem está nos acompanhando. Mas falando, então, sobre essa preparação, doutor, numa cidade como São Paulo, e que o percurso evoluiu bastante, é um percurso de subidas, de descidas. Como que se prepara para uma prova como essa? Só uma academia normal, corrida de rua? A gente sabe que São Paulo tá difícil ali de conseguir correr na rua. Então, a pessoa, quando decide fazer a prova da São Silvestre, ela já venceu uma barreira da tomada de decisão, o que é muito interessante. Daí vem, para todo o sucesso de qualquer decisão e planejamento, o segredo está em como você planeja. E o ponto inicial, após tomar a decisão, é fazer uma avaliação médica, porque é uma prova que existe muitas, como eu falei anteriormente, existem muitas peculiaridades e é interessante que a pessoa esteja bem de saúde e possa fazer a prova com segurança. A avaliação médica ela é essencial, principalmente para as pessoas que apresentam mais de 40 anos ou que apresentam qualquer tipo de sintoma antes da decisão de fazer a prova. Em que o médico vai avaliar o histórico pregresso da pessoa, do candidato, vai ver se existe alguma comorbidade ou uma condição, uma doença pré-existente que possa ser afetada, impactada pela prova, da ocasião da prova. Vai proporcionar para ele condições que ele possa se desenhar num projeto para executar essa prova sem se machucar, fazendo um planejamento de treinamento, fora que ele pode agregar, junto com essa decisão da prova, estilo de vida, valores de estilo de vida, como meta para poder desencadear e finalizar essa prova com sucesso, como uma alimentação adequada, atividade regular, atividade física regular, manejo e controle de substâncias tóxicas, manejo e controle de estresse,
a própria conexão social que envolve essa Tudo prova vai fazer também. diferença ali. Exatamente. Então, esses valores da medicina do estilo de vida podem ser acrescidos da consulta médica e tornar aquela decisão de fazer uma prova de corrida como uma decisão de vida rumo a um bem-estar e um estilo de vida saudável, sustentável. Ô, Eric, antes da gente comentar um pouquinho mais sobre o percurso, vou dar uma moral para quem tá chegando aqui agora, participando com a gente, seja no Instagram, no YouTube. Lele, dá like aí. aqui no YouTube, excelente iniciativa, Gazeta, parabéns. Aí a Fernanda Hernandes deixa a palminha. Marco Romano, muito importante as dicas do doutor, agrega muito. Várias perguntas aqui, a Marilena Hernandes fala muito bom saber como tudo começou, o Arthur Vieira, já então a gente vai dar uma lida nas perguntas de fato. O que o pessoal tá dizendo? Ó, no Instagram aqui, ó, David Souza fala que é de Caxias do Maranhão, primeira vez que vai correr a São Silvestre. O pessoal no YouTube fala que é do Mato Grosso do Sul. Então, liberaram, Eric. Vamos ler uma perguntinha aqui, então, ó. Marco Romano escreve aqui, ó. Tenho 61 anos e essa será a minha 6ª São Silvestre, doutor. Teria alguma orientação específica para as pessoas dessa faixa etária? Sim, com certeza. Cada faixa etária existe algumas peculiaridades e cuidados a serem tomados. Na idade dele, existem uma série de cuidados a serem vistos com relação à saúde. Então, um check-up antes de fazer a prova é essencial. Passar no médico, fazer os exames de sangue, ver como é que está a parte cardiovascular. A gente sabe que para pessoas que já apresentam essa faixa etária dele, uma condição muito comum são as doenças coronarianas e que são impactadas pela atividade física de alta intensidade. Então, para que ele possa desencadear e realizar essa prova com sucesso, uma avaliação cardiológica, ela é essencial para que ele entenda bem como está o condicionamento dele e possa, inclusive, fazer um planejamento adequado, permitindo uma graduação, uma variação gradual do treinamento que ele possa chegar na prova no seu melhor estado e na maior segurança. A avaliação física, a avaliação médica, ela é essencial. Eric, quem sabe a gente não faz um programa só para isso, né? Para falar a respeito aí dessa preparação, dessa parte física. Retomando aquele assunto do percurso da prova. Por que mudou? Por que vocês decidiram ali mudar o percurso? É claro que a cidade também vai se moldando, ainda mais uma cidade como São Paulo, mas de onde que veio essa iniciativa de mudar o percurso? Bom, o percurso desse ano continua como nos anos anteriores. O que se mudou desde a primeira edição até hoje foram várias quilometragens, vários espaços públicos que foram utilizados. E a São Silvestre hoje já tem um percurso bastante definido que muda em função de alguma necessidade da cidade. Porque a gente tem participantes de 35 mil inscrições, esse número está consolidado. Os 15 quilômetros atuais, que vêm desde 1991, muda um trecho ou outro, já subiu a Consolação, desceu Consolação, saiu Consolação, desceu Brigadeiro, hoje sobe a Brigadeiro. Então, esse percurso ele vai mudando em função do que acontece na cidade. 15 quilômetros a gente está desde 1991. Esse é um percurso, a São Silvestre é uma prova homologada pela World Athletic, que é a Associação Internacional de Atletismo. É a mesma que regula as provas de campeonatos mundiais de atletismo, que regula as Olimpíadas. Então, a São Silvestre está nesse bojo. Então, a gente tem 15 quilômetros que a gente tem que aferir para poder homologar recordes, para as equipes de ponta poderem se organizar para fazer um treinamento adequado para esse tipo de percurso que é acidentado, como o doutor falou. Sai da Paulista, pega o doutor Arnaldo, depois desce a Major Natanael, que é um descidão ali na frente do Pacaembu. Aí depois passa por situações mais planas, com pequenos aclives e declives, e sobe a Brigadeiro, que é o maior desafio dela. Então, é um percurso bem desafiador, né, doutor? E que as pessoas têm que estar preparadas na questão da saúde, que é um requisito básico para você poder encarar esse desafio. E na parte da organização, a gente tem que preparar todo esse espaço público para a gente oferecer uma corrida segura. Tanto para quem compete, como para quem trabalha. Para ficar bom para todo mundo, né? Assiste a prova ali ao vivo. Ô doutor, então assim, trazendo esse gancho que o Eric falou sobre esses aclives também, esses declives da prova, queria te perguntar a seguinte questão. Quando as pessoas começam a correr, você é iniciante, bate aquele medo, né? Quando você vê uma subida assim, bate aquele medo, mas a descida, ela preocupa também? Como você conseguir manter essa frequência cardíaca ali, tanto na subida quanto na descida? O que precisa controlar de diferente?
Para que a pessoa possa desempenhar uma prova com sucesso, ela tem que conhecer a prova. Então, entender que existem situações onde vai ter maior subida, maior descida. E o ideal para fazer essa prova com sucesso é treinar e desenhar o teu corpo para esses desafios, para essas adversidades. Então, existe um treinamento para subida, existe um treinamento para descida, e isso tudo deve estar incluso na planilha de treinamento, que é orientada pelo treinador e também pelo médico que vai ficar acompanhando. Com relação à frequência cardíaca, a frequência cardíaca ela é um excelente sinalizador de intensidade, um excelente forma de monitorar o teu ritmo durante a prova. Então, treinar baseado em cima da frequência cardíaca vai ajudar o atleta a cadenciar o ritmo, a se organizar para terminar uma prova da melhor forma. E existem exames específicos que podem dar com precisão aonde é a frequência cardíaca de treino, aonde é a frequência cardíaca de cruzeiro, que ele vai permanecer maior tempo na prova, aonde é a frequência cardíaca dele de maior intensidade de tiro, para ele ir ponderando durante a prova, gastando a energia. E lembrar que se a frequência cardíaca ela está muito elevada durante a prova, alguma coisa está saindo do controle. Ou é desidratação, ou é muito calor, ou é falta de carboidrato. Então, todas essas variáveis elas têm que ser trabalhadas, desenhadas, e quando, como eu falei anteriormente, quando a pessoa ela recebe um projeto, estuda o projeto, ela está preparada para as adversidades, se redesenhar e concluir aquele projeto com sucesso. Melhor coisa que tem é, da hora da decisão, passar a assistir esse programa para que a pessoa comece a entender como que funciona esse preparo, que é um preparo estruturado, não só da parte mental, física, como também de conhecimento da prova São Silvestre. De conhecimento, o Eric entende bastante, então vamos trazer uma parte histórica para o programa. E a gente está vendo aí, né, Eric, quando passou aí da noite para o dia. Foi um momento histórico mesmo, porque a prova ela tinha tradição da noite, até porque o Casper Libero, quando trouxe... Quando foi a Paris, Paris, né? Era uma prova noturna, onde os corredores carregavam tochas. Aí houve a mudança porque a cidade foi crescendo, a prova foi aumentando o número de inscritos absurdamente, e a gente teve que fazer essa alteração. Primeiro a gente foi para a tarde, a gente continuou avançando aí, depois ela veio para o período da manhã e foi onde a gente se encaixou melhor, porque a maioria das provas elas são disputadas no período da manhã. Então essa mudança para o período matutino foi bem aceita. Aí a gente tem a Carmen Oliveira, que é um ícone aí para a gente. Depois de 20 anos o Brasil conquistou o primeiro título para o Brasil na prova feminina. A São Silvestre ela também tem essa característica de ser uma prova inclusiva, uma prova bem aberta para todos os Dá espaço para todo mundo. Então tem o corredor de ponta, o corredor que disputa a Olimpíada, Campeonato Mundial, vem disputar aqui. E tem o amador também que está ali arrumando o espacinho dele, fazendo os seus desafios pessoais. Ano 2000 foi uma fase importante aí da fase digital. Passou uma fase anterior, que foi o momento em que eu cheguei na Gazeta para ajudar a organizar a prova, em que as inscrições eram feitas através de um cupom que era publicado no jornal. Então, a pessoa lá de Manaus fazia inscrição, preenchia lá o cupom, mandava por correspondência. Não só o cupom, como acabava mandando até o dinheiro, o valor da inscrição para pagar. Em vez de mandar o depósito, bancário mandava o valor em dinheiro, em espécie. Eu entrei nessa fase aí, em 1983, então eu peguei a fase analógica e a digital. A gente pode avançar um pouquinho aqui na apresentação. Marilson Gomes é o nosso maior vencedor na fase internacional. E veio no programa, hein? Veio no programa. Já foi convidado. Então ele ganhou 2003, 2005, 2010. Inclusive essa foi a última conquista de um brasileiro na prova, que é sempre muito disputada aí, principalmente pelos atletas africanos, sobretudo os quenianos. Precisamos, doutor, quebrar esse jejum. Tem um jejum conhecido aí, não foi? Que só ganhou quenianos, foi o famoso, terminou em 2018, não, 2011, Isso. 2008, 30 anos, só queniano ganhando. E essa seletividade, por que demorou tanto tempo, esse jejum demorou tanto tempo, essa peculiaridade que o africano tem de correr tão bem? Porque lá, igualmente aqui, né, a gente é acostumado a jogar o quê?
futebol, lá eles são acostumados aqui a correr. Então, o desenho fisiológico deles, desde pequeno, já é projetado para a corrida. Mas a gente tem as nossas peças fundamentais e esse ano a gente vai ter uma grande surpresa aí. Tomara que dê tudo certo. Vamos Aqui ver se a gente consegue emplacar um brasileiro campeão. Quebrar esse jejum aí. Tem mais umas informações, até por falar na número de conquistas. Quênia tem 15 títulos masculino e o Brasil 11. O Brasil é o segundo nessa lista de vencedores aí. No feminino, Quênia 15. Dominando Dominando absurdamente. Depois Portugal, só a Rosa Mota ganhou 6 vezes, o maior nome da história da São Silvestre individualmente, brilhante a história dela. E o Brasil tem 5 títulos no feminino. Essa é uma passagem que foi histórica, depois o pessoal pode dar uma acompanhada nas nossas páginas. Virada ali nos momentos final finais. olímpica de 100 metros rasos numa prova de 15 quilômetros. Foi um absurdo. O Kandier de Quênia ganhou do Ninguém esperava, né, essa ultrapassagem. Última passagem. O interessante dessa ultrapassagem, porque o tipo de musculatura que é envolvida na maior parte da prova é o tipo de musculatura tipo 1, de respiração. Mas naqueles minutos finais ele recrutou musculatura tipo 2, anaeróbica, de explosão. E ele correu como quem está correndo uns 100 metros ali. E aí ele conseguiu ultrapassar no último segundo final, mostrando que para a prova, para um desenho completo da prova, a pessoa ela tem que fazer um treinamento completo. Musculatura tipo 1, musculatura tipo 2, e isso pode fazer diferença nos segundos finais. Ô, doutor, pergunta aqui então da Lele Frota, a galera participando bastante, elogiando a nossa iniciativa aqui da Gazeta. O cenário like tá aí. bonito também, pessoal. Você que chegou agora então, o programa tá só começando, manda pra todo mundo pra participar. São Silvestre, corrida pra vitória. Deixa o like e participem, que é mais importante, porque a gente faz isso daí pra vocês. E a Lele Frota escreve assim, ó: doutor, alguma recomendação nutricional para a participação na São Silvestre e para o pós? Então a Lele quer saber aí a respeito de uma possível recomendação nutricional. Existe, claro, e os macronutrientes, que são gordura, carboidrato e proteínas, eles têm que estar devidamente distribuídos no nosso organismo. Durante a prova, o que mais se consome durante a prova são os carboidratos. Então, por isso que a gente faz uma reserva de glicogênio, geralmente na noite anterior, para que não haja depressão desse elemento importante que sustenta toda a prova. Os outros componentes também são importantes, então uma avaliação nutricional para que possa ser preenchida todas as reservas de glicogênio antes da prova. Durante a prova, como ela é uma prova de 15 quilômetros, a gente vai precisar suplementar glicogênio durante a prova. Então, tem algumas estratégias para serem feitas durante a prova, a depender do nível de condicionamento de cada participante. Pode ser usado os géis, os carboidratos em forma de géis, ou outras fontes de carboidrato que também são oferecidas durante a prova. Os isotônicos também são importantes, porque durante a prova, dependendo inclusive da temperatura e do nível de hidratação do atleta, ele pode precisar de não somente só da água, mas também de sais minerais, que são importantes na hidratação, para completar o sistema de hidratação do candidato da prova. Então, fazer os isotônicos, fazer a hidratação, fazer a suplementação com os carboidratos, isso é muito importante. No pós-prova, obviamente, ele também vai estar depletado, vai estar consumido desses elementos. É importante que ele faça reposição hídrica. Geralmente, a gente recomenda que pelo menos na primeira hora ele já tome pelo menos 500 ml de líquido de água, tá? E se mantenha hidratando por volta aí de 300 nas próximas horas, até completar 6 horas de hidratação, para ficar com o corpo idealmente hidratado. E também alimentar, fazer uma alimentação já no finalzinho da prova, já recebe uma banana, maçã, para poder começar ali o processo de recuperação, que é muito importante. Ô, Eric, então a respeito dessa organização, explica para o pessoal que está chegando agora, se inscreveu pelo primeiro ano, e quem também não se inscreveu, mas tem interesse, como a Fernanda, que fala aqui pra gente, ó, muito legal essas informações, a corrida é um esporte muito democrático, impossível não sentir vontade de participar. Então corre lá no nosso site www.sãosilvestre.com.br. Se inscreve. Dá tempo ainda de se inscrever para participar com a gente e terminar o ano daquele jeito lá no dia 31, do ponto de vista da organização, Eric. O que a pessoa pode levar ali para a prova? Pode carregar algumas coisas?
é melhor não? Dá uma dica também, você que tem tanta experiência nessa área. Eu acabei correndo a prova um ano para poder sentir na prática. Viver na prática. Participar de uma corrida tão importante como essa. E, assim, tem todas as orientações que os especialistas vão dar, inclusive vão passar por aqui. Na experiência que eu tenho como corredor, pelo menos um ano que eu corri a prova, e acompanhando todos os atletas, seja de elite, sejam amadores, sejam intermediários, o corredor ele tem que estar muito focado, fazer toda a preparação prévia com alimentação, com os cuidados físicos. Na corrida, buscar um foco realmente para estar preparado para vencer esse desafio dos 15 quilômetros. Quando puder correr, ótimo. Quando precisar dar uma caminhadinha e não acelerar demais o coração, como o doutor sempre orienta, e levar o mínimo possível. A gente tem até ônibus para poder acomodar ali um guarda-volume, né? Algum material que você tenha que levar. Mas o ideal é levar ali um marcador de arterial, né? Um celular para tirar uma selfie mesmo assim, evitar muita exposição, ter um lugar ali para guardar e, enfim, e da melhor forma, mais confortável possível. Acho que o segredo é esse, evitar exageros em tudo, inclusive em equipamentos, né? Eu acho que ali é o básico para você poder deixar ali no guarda-volume e procurar fazer a corrida da forma mais confortável possível. Com certeza, mesmo porque considerando que é uma distância razoavelmente grande, 15 15 quilômetros, vai chegar um momento que mínimos detalhes vão ficar fazendo grande diferença na tua evolução. Então, um sapato que não está adequadamente amarrado, que está um pouquinho apertado, no início não vai causar tanto incômodo, mas à medida que a prova transcorre, isso vai ser realmente bem dificultoso. Da mesma forma como ele colocou um fone de ouvido, correr com fone de ouvido pesado ali, vai suando e depois aquele fone vai encharcando, vai tornando incômodo. Então a concentração é muito importante e o foco na prova é muito importante. E qualquer coisinha pode tirar você da concentração do foco e fazer perder a prova por um detalhe bobo ali. E olha, a gente está em outubro, no dia 31 de dezembro, a São Silvestre vai ser largada aqui na Paulista, e o pessoal está um pouco preocupado, doutor, se ainda dá tempo de treinar. Então, assim, a professora Lígia Carvalheiro fala assim, é possível se preparar de hoje até a data da corrida para uma pessoa que atualmente costuma correr de 5 a 7 quilômetros? Dá tempo? Claro que dá tempo. A gente tem 3 meses para a prova, e fazendo cadenciamento, fazendo o incremento de volume semanal, aumentando, fazendo acompanhamento, indo no médico, indo no treinador, dá para projetar essa planilha de treinamento tranquilamente. 3 meses é tempo suficiente para uma pessoa conseguir se programar, cumprir com todas as metas e realizar a prova. Importante que, se a pessoa nunca realizou, ela tem que ir para conhecer a prova, curtir a prova, entender a prova, não se preocupar em performar, mas sim participar já vale. Em completar a prova, preferencialmente correndo, mesmo que seja num pace mais devagar, num pace mais lento, mas preferencialmente correndo e não caminhar. Então acho que a estratégia inicial é completar a prova com louvor, correndo mesmo num pace baixo. Ô, Eric, para quem não conhece essa parte histórica da São Silvestre, não é à toa que é a corrida mais tradicional ali da América Latina, a corrida de rua. Queria que você relembrasse uma história marcante desses seus anos que você está aqui, para o pessoal saber também que além da performance, o importante é se divertir, é participar, porque é um grande evento. Relembra pra gente alguma história curiosa aí da São Silvestre. Bom, são 40 anos. Agora, completo 40 anos na São Silvestre. No começo organizando, depois reportando, que eu fui repórter e fiz a parte jornalística por muito tempo e voltei à organização nos últimos 10 anos. Então, assim, é uma prova mágica com muitas histórias bacanas. A gente teve aí a São Silvestre e foi a primeira prova no Brasil a incluir mulheres. 1975, Ano Internacional da Mulher. Foi a primeira prova a colocar indígenas na corrida. Foi a primeira prova, em 1980, a oficializar os PCDs, né, portadores de deficiência na prova. E eu fui acompanhando tudo isso, sejam os anônimos, sejam os conhecidos, os famosos. E assim, em 1997, tudo indicava ali que o Poltergeist ia ganhar o tetracampeonato. E eu estava com a matéria para fazer sobre o brasileiro, independente da posição em que ele chegasse. Ganhou o Emerson Izerbem, brasileiro. Então, o meu trabalho, que seria
talvez até um pouquinho menor, foi gigante. Dobrou, né? Dobrou, porque era capa, eram 3 páginas, mais outras de personagem, de história. E o Emerson Zerben, ele saiu para fazer o exame antidoping. E eu não podia descolar do campeão. Mas o Emerson Zerben não conseguia... Tá na foto ali. Não conseguia coletar o exame. Ali que a gente tá vendo, tá naquela foto aqui, ó. Aí atrás. Aqui atrás, no nosso cenário, tá bonito também. Você deu uma ajudinha que eu fiquei sabendo. Rompeu todos os prognósticos, derrubou o favoritismo Poltergar e acabei ficando com ele. Era uma prova à tarde aí, ainda era no período da tarde. E acabei ficando com ele aqui na fundação, no posto médico, porque ele tinha que fazer a coletagem de antidoping. E acabei passando a virada do ano aqui na... Momentos memoráveis. Memoráveis e inesquecíveis. da São Daí, Silvestre. e tem vários aí, mas é muito legal. A São Fazer parte dessa Silvestre, história. né, é inesquecível por si só. E, doutor, uma dúvida que surge quando a gente fala sobre preparação da prova é sobre atletas amadores. Queria que você comentasse, muita gente está deixando aqui no nosso Instagram, no nosso YouTube também, a respeito dessa preparação de atletas amadores. O que tem que ser diferente da preparação de um atleta ali que já é mais profissional, que é de alto rendimento? Porque muita gente nunca correu, vai fazer pela primeira vez. Ó, o pessoal do Mato Grosso do Sul, do Maranhão, da Amazônia, muita gente chegando por aqui te perguntando isso. Um atleta de alta performance, ele tem muitas variáveis para serem trabalhadas. E entender que o resultado dessa performance é a junção de todas essas variáveis. Então, é bem mais complexo o treinamento e a periodização de treinamento de um candidato, de um atleta de alta performance. Ele precisa se preocupar com pace, com cadência, com passada, com ritmo, com alimentação, com descanso, com a própria preparação durante a prova, com a musculatura, fazer vários tipos de treinamento, treino de tiro, que foi o que levou, né, a última vitória empolgante que a gente Aquela viu. ultrapassagem. Exatamente, aquele treino de tiro caprichado. Então, o treino intervalado de alta intensidade, mudar a modalidade, inclusive da parte de cardio, fazer variação, treinar bicicleta, treinar a natação, para dar um descanso também da musculatura de corrida e manter um bom cardio. São estratégias que o candidato de alta intensidade, alta performance precisa estar inteirado. Já o atleta que é amador, o atleta que está começando, acho que a maior preocupação dele é em relação à adaptação cardiovascular. Fazer um bom acompanhamento, uma boa progressão e evitar lesões. Então, esse é o foco. Fazer um cadenciamento e uma progressão gradual. Geralmente, a gente orienta um incremento de 10% no volume da carga de treino semanal, para trazer segurança para ele. Então, se você faz as contas, durante a semana você correu 10 quilômetros, então um incremento de 10% para a próxima semana é salutar, é saudável. Então, a semana seguinte ele não deva passar dessa proporção, o que traz mais segurança. E sobre os exercícios anaeróbicos ali, eles são importantes também nesse processo de preparação? O que você pode dar de dica para a galera que quer começar e falar, acho que eu vou fazer um treino de força, isso é melhor seguir no cardio ali ou tem que dar uma dividida? É importante demais a parte de treinamento de força, porque, como eu falei anteriormente, a gente tem 2 tipos de fibras. A fibra tipo 2, que é a fibra de músculo, a fibra de sustentação, a fibra de explosão, que a gente só consegue melhorar esse tipo de fibra treinando especificamente para essa fibra, que é a musculação. É o que dá sustentação na corrida. Então, se você, por exemplo, não treinar os glúteos, que é um músculo que mais sustenta durante a corrida, não fizer musculação, invariavelmente, durante o treinamento, você vai acabar se machucando. Você vai acabar causando lesões, inclusive em outras partes, no joelho, no tornozelo, por glúteo fraco, por um músculo fraco, que é importante, essencial na corrida. Quem gosta de correr não quer fazer musculação, essa é a verdade. Quem gosta de correr, quer sair correndo e não quer treinar a base, não quer fazer músculo de estrutura, que é a região do core, abdômen, glúteo e região de quadríceps, perna, que é muito importante fazer um trabalho paralelo de musculação junto com cardio.
A junção dos dois vai fazer com que o atleta fique na sua melhor performance, e esse exemplo aí foi bastante elucidativo para o que eu estou falando em relação a músculo de explosão. Se o atleta que estava na frente tivesse treinado um pouquinho mais músculo de explosão, ele não deixaria aquilo acontecer, ele estaria ali sustentando a sua vitória. Ô, Eric, daqui a pouco a gente vai falar sobre a parte mental da prova, toda essa preparação, mas eu queria escutar um pouquinho de você da importância da nossa corrida internacional de São Silvestre para o cenário do esporte brasileiro, né? Porque o atletismo não passa tanto assim na televisão, a gente só costuma acompanhar quando tem Olimpíada, quando tem a própria São Silvestre. Queria que você comentasse um pouquinho então sobre a importância da nossa corrida para o cenário do esporte brasileiro como um todo. Então, a gente tem a prova muito democrática, porque ela envolve lá os personagens que não são conhecidos, que são amadores, que correm para se divertir, e tem a elite que é formada pelos atletas de frente aí do Brasil e do mundo, né? A gente desenvolve não só a São Silvestre, como a São Silvestrinha, que é já preparar esse ambiente até linkando lá com os ideais de Casper Libero, que era massificar o esporte no Brasil. Então, a gente criou a corrida de São Silvestrinha. Que está aqui na tela que a gente está vendo. Tela, que a gente retoma ela, inclusive, esse ano. Ela ficou parada depois da pandemia. Que é fazer a iniciação das pessoas, das crianças com atletismo. A São Silvestre ela é para atletas a partir de 18 anos. Então, esse público com idade inferior sempre queria ocupar esse espaço e não pode por questões regulamentares. Então, a gente criou a São Silvestrinha, ela é um sucesso, e ela já até revelou um atleta para São Silvestre, o Frank Caldeira, que ganhou a São Silvestre. Antes de ganhar a São Silvestre, ele foi um participante, ele nem ganhou a São Silvestrinha, mas ele foi um participante da prova infanto-juvenil e ganhou aqui a São Silvestre depois. Teve uma carreira brilhante, ganhando outras maratonas importantes, disputou a medalha de ouro no Rio 2016, Jogos Pan-Americanos, enfim, fez uma carreira. Marilson Gomes, por exemplo, é um deles. Ele, antes de ganhar o tricampeonato, ele teve várias outras participações para conseguir ganhar esse tricampeonato. Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi até aclamado aí pelo Comitê Olímpico Internacional, depois dele ser barrado nos Jogos Olímpicos, lá que o padre acabou tirando a medalha de ouro dele, interrompendo o percurso Aquela confusão. Então, assim, as mulheres também, falamos da Carmen, que foi a primeira vencedora, depois vieram Roseli, Marisete, Rezende, enfim, Roseli, Machado, várias meninas aí que brilharam também e se projetaram. Então, assim, a São Silvestre ela dá essa oportunidade para os atletas brasileiros ocupar um espaço, pelo menos ali no momento da São Silvestre, onde tem uma transmissão aqui da TV Gazeta, da TV Globo, ela é mostrada nas mídias sociais. É um evento muito grande. Ela vai para o mundo inteiro, então essa chegada que foi emblemática, por exemplo, do vencedor na última passada, ela girou o mundo, né? Ela correu o mundo com essa imagem. Sensacional. Foi uma exposição positiva muito intensa, e a gente, pelo menos, colabora aqui na Gazeta Esportiva, na Gazeta, aqui na TV Gazeta, na Fundação Casper Libero, em proporcionar esse espaço para o atletismo que é tão importante para a gente, não só o corredor que já tem isso na veia, mas também para quem está pensando em fazer um esporte. Se desenvolver. O atletismo também é uma modalidade bem democrática, porque ela permite com que você faça isso sem tantos recursos, digamos assim, né, doutor? Que é interessante aí falar também da São Silvestrinha, porque hoje uma preocupação que a gente tem é a obesidade infantil. E a São Silvestrinha, ela é um fator gerador de motivação para as crianças e adolescentes que tiverem interesse, né, ao se inscrever e já seguir um passo rumo contra o sedentarismo infantil, que é algo que preocupa e vem crescendo. Sinceramente, talvez a maior pandemia que a gente tenha hoje é de sobrepeso e obesidade e está afetando nossas crianças. E a São Silvestrinha, ela é uma opção extraordinária, sensacional, que está retornando agora, depois da pandemia, para colocar as nossas crianças aí em atividade física e empolgar. Tem premiação? Tem premiação, tem pódio, tem medalha para todos os participantes. E data? Já tem data da São Silvestrinha? A gente vai divulgar agora, estamos fechando aí a organização da prova, mas fica aí a novidade, em breve, muito breve, a gente vai estar com as inscrições abertas
e um modelo renovado aí bem bacana para as crianças e pais participarem, que legal. os acompanhantes das crianças também. O doutor, ao vivo, então, essa daqui, São Silvestrinha voltando aí depois da pandemia, depois de um período também. O Eric trouxe pra gente, então fiquem ligados nas nossas redes sociais também, @ação_silvestre, porque o bicho vai pegar a gente daqui pra frente, é só novidade boa, trazendo um pouquinho, então, doutor, essa parte mental de preparação. Várias perguntas chegando por aqui também, e vários elogios, ó, a Márcia falando, Márcia Leão, primeiro programa, parabéns, vamos começar com tudo, Gazeta, tamo junto, o pessoal participando, a Tatiana também, falando qual é a melhor maneira e a melhor estratégia para um calouro da São Silvestre. A gente já falou muito sobre isso aqui, doutor, mas responde essa última para entrar de vez no assunto aí da parte mental. Mas a Tatiana quer saber, então, de mais uma dica que você pode dar pra gente e alguma estratégia para um calouro da São Silvestre. A São Silvestre ela é uma prova cheia de desafios, então a cabeça ela tem que estar bem focada, bem em ordem, e a gente tem muitos disruptores de atenção durante a prova. Primeiramente, a gente tem que orientar que precisa ser traçado metas factíveis, metas possíveis de planejamento pré-prova. Tentar sempre manter a cabeça de uma forma otimista, entendendo que o fato e a decisão de entrar numa prova tão importante com tantas adversidades já é uma direção de mudança de estilo de vida e que isso já por si só já deve ser encarado como algo muito positivo. Estar em conexão social, em montar sua atmosfera em cima desse propósito. Uma dica que eu deixo é acompanhar os nossos programas para mais insights, para mais dicas, para maiores conexões em cima do que é a prova São Silvestre e se manter otimista, firme nesse propósito. Respeitar o descanso é um detalhe muito importante, porque muitas vezes a pessoa, na ansiedade de querer atingir o condicionamento para terminar a prova, acaba entrando num tema que se chama overtraining, e aí a pessoa começa a ter repercussão do resultado, da performance, acaba ficando mais depressivo, triste e desistindo da prova. Então, respeitar o descanso também é uma forma de trabalhar e deixar sua mente forte para uma São Silvestre ser completada da melhor forma. Olha, Eric, um passarinho me contou que você é atleta, é campeão, inclusive, aí em uma outra modalidade. Você tem um jogo importante ali, vai jogar. Você prefere um dia antes, e aí depois o doutor vai trazer a parte médica também, porque influencia muito. Você prefere dar aquela descansada um dia antes ou fazer aquele último treininho para ficar bem? E aí depois o doutor vai falar se é certo fazer isso, né? Se, inclusive, assim, a gente pode treinar um dia antes, porque também o pessoal está perguntando aqui, doutor. Olha, eu acompanho esporte a minha vida toda, né? Porque antes de entrar para a Gazeta, eu também já praticava modalidades esportivas. Então, eu acho que nada muito é bom e nada pouco ajuda. Então, você tem que ser com dosagem. Uma corrida de rua, que eu já corri a São Silvestre, a parte mental, a parte física, a parte nutricional, tudo isso junto é que faz com que você esteja preparado para participar. E na corrida, você vai ter que ter os cuidados para você não estourar demais, você ir devagar, caminhar. É uma corrida, não é uma caminhada. Eu jogo tênis, eu jogo futebol, eu nado. Então, assim, competitivamente, eu tenho feito mais o tênis. O tênis exige muito ali em corridas curtas, né, bruscas, que mexem com todas as articulações. Então, eu evito treino muito intenso na véspera. Na véspera, uhum. Na véspera, eu procuro, ou nas vésperas, né, porque eu já vou na minha idade, já estou com 56. Vai se preparando ali. Já vou dando uma dosagem ali para não ficar cansado, porque o tênis também não termina em um jogo. Você disputa vários. Pô, demora também. 1, 2, 3 dias, então você tem que se preparar. Eu fiz a minha última competição vencedora foi no Rio Open. Então, aí sim! Parabéns, mandou bem! Conquistei o torneio de dupla lá no Rio. Foi bem legal. Brasileiro. Participei, inclusive, de uma preparação para isso, nutricional, física e mental. Doutor ajudando ali também. Concordando, ajudou, né, doutora? Porque a gente tem o que a gente carrega de experiência, mas isso não é o suficiente. Você precisa de um apoio, de uma ajuda, de informações adicionais, complementares de especialistas. Então, acho que a dica é sempre buscar esses profissionais que vão te indicar os melhores caminhos. E aí, doutor, treinar ou não nas vésperas?
Geralmente o atleta que está muito empolgado, muito envolvido na corrida, ele quer treinar todo dia. Ele quer treinar, mas a vitória, completar a prova com sucesso, ela está bem antes do que a véspera. É igual que você vai fazer uma prova no colégio que você quer estudar na véspera. Não dá certo. Você vai tirar uma boa nota quando você estudou aí bem antes da prova. Fez o processo certinho. Exatamente. Venceu todo o processo de preparação, não é o dia antes que vai mudar. Mas eles têm um entusiasmo, eles têm aquela necessidade diária de ter aquela endorfina do exercício. Nesse perfil de atleta, a gente recomenda que pode ser feito uma atividade em baixa intensidade, semelhante ao treino regenerativo na véspera, em baixo volume, só para manter aquele entusiasmo pré-prova. Nada muito forçado, tá? Mas o ideal é descansar na véspera da prova. O que tinha que ser feito até a prova já foi feito. A vitória já foi selada se ele cumpriu todo o processo adequadamente, se ele foi no médico, se ele foi no nutricionista, se ele seguiu toda a planilha de treinamento correta, ele vai ter sucesso sem dúvida. E no pós-prova também a mesma pergunta, se pode treinar no dia seguinte da prova. A mesma resposta. Se é para aquelas pessoas que têm a necessidade também, que se sentem bem, pode fazer um treino regenerativo, um treino de baixa intensidade, com um período curto. Até tem alguns estudos que mostram uma melhora na questão de recuperação quando você faz esse tipo de treinamento no dia seguinte. Mas que também a pessoa, se quiser, ela merece, ela pode descansar, ela pode ficar numa rede relaxando. Se desse luxo, né? Descansando as pernas e se programando aí para o próximo desafio. Uma diferença, né? No ano que eu ganhei o torneio de tênis lá no Rio Open, o campeão na chave principal foi o Carlos Alcaraz, Carlitos, que treinava antes e depois de cada jogo, e foram jogos durante a semana inteira. Profissional nesse nível é outro ritmo, né, doutor? Exato. A gente não pode se comparar e buscar isso, porque senão a gente pode se dar mal, né? Tem que saber reconhecer, né, que você está começando, ir com calma ali, para não antecipar as coisas. Para a gente encerrar, então, doutor, uma pergunta aí sobre essa parte mental, porque, Tássia Ellen, psicóloga, escreve no Instagram que o mental é muito importante. Então, assim, na parte final da corrida ali, trazendo para nossa São Silvestre, como lidar com esse cansaço mental, sabendo que você está a poucos metros ali de cruzar a linha da largada, que, assim, para algumas pessoas, doutor, e para a maioria, o importante nem é ganhar, é você conseguir bater uma meta de cruzar a linha de largada. Que acho que a proposta da maioria, né? Terminar essa prova. E é um desafio, na verdade, cada passo que você se aproxima da largada, a tua mente vai conversando com você, tentando fazer desistir. Sim. E você precisa ter esse jogo e os seus valores, o que te trouxe ali, o que fez você estar ali, o que fez você tomar a decisão de cumprir essa meta. Então, esses valores que vão falar mais alto para você chegar nesse momento de dificuldade e vencer a tua mente, vencer o teu cansaço. E isso é um exercício diário, um exercício que você vai experimentando nos treinos. Por isso que o planejamento do treino progressivo e gradual, ele não só vai te dar um condicionamento físico, mas também ele vai te dar um condicionamento mental, para que você possa superar esses desafios da mente durante a prova. Bom, tudo que é bom passa rápido, como os senhores já sabem. Eric, queria te agradecer demais aí por ter contado um pouquinho pra gente de histórias de bastidores. Foi um prazer ter você aqui no primeiro de muitos, né? O primeiro episódio de muitos. Vamos junto, Pedro, obrigado pelo espaço, doutor Bruno, sempre com a gente. A São Silvestre Corrida para a Vitória está começando hoje, tem vários capítulos aí, esperamos que todos acompanhem, que serão ótimas lições aí. Mas a corrida agora também é para as inscrições, então corre lá, entra no site, garante logo sua participação. Se inscreve aí. E a gente se encontra lá no dia 31 de dezembro. Obrigado, doutor, foi um prazer. Quero agradecer a oportunidade ao meu amigo Eric, né, diretor da prova, que permitiu todo esse movimento no sentido de recrutar e mostrar e apresentar a prova de uma forma bem didática, bem diferente. A ideia aqui é exatamente levar uma informação descontraída, trazer profissionais de competência para compartilhar do conhecimento, trazer atletas para compartilhar da experiência, e com isso, você que não está ainda decidido a participar da São Silvestre, comece então a assistir nosso programa, que você vai não só se decidir, como
cumprir essa prova da melhor forma. E para quem nos acompanhou, para saber tudo sobre a prova, os bastidores e ficar atento a todas as informações, saindo daqui, a corrida vai ser para as duas coisas. Para seguir a gente lá no Instagram e para se inscrever no site www.sãosilvestre.com.br. E aí, acabando aqui, você vai seguir o Dr. Bruno Stefan e também o nosso Instagram, São_Silvestre. Obrigado pela paciência de todo mundo, pela companhia. É o primeiro de muitos, como a gente conversou, e daqui para frente as coisas vão ficar muito boas, teremos convidados, vai ter muito assunto bom. Espalha pra todo mundo, então, São Silvestre Corrida pela Vitória. Obrigado. Estreia, então, aqui no nosso Gazeta Esportiva, primeira edição, um quadro pra lá de especial. E sobre o Gazeta Esportiva, primeira edição, amanhã, 1h30, a gente volta trazendo toda a repercussão sobre o mundo da bola, porque tem semana de Libertadores e vai ser decisivo. Obrigado, pessoal. Até mais.